Olá, tudo bem com você? Professor Ronaldo, inglês. E hoje nós vamos tratar de um tempo verbal chamado simple present, também chamado como presente simples, né? E é um dos tempos verbais em inglês, tá bom? Então eu quero conversar com vocês quando usar o simple present. O simple present é um tempo verbal utilizado para indicações habituais que ocorrem no presente. E, além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências, tá? Eu acabei colocando aqui um exemplo de algumas palavras, onde nós temos, olha, aqui nós temos alguns advérbios, tá bom? Advérbios, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho algumas palavras, now, que significa agora, always, que significa sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente. Bom, isso aqui para falar para você, né, que é um tempo verbal que equivale ao agora. Então, o simple present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, tá? Nós temos algumas regras que você tem que saber. A conjugação do simple present, ela varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase. Ela pode ser afirmativa, ela pode ser negativa e ela pode ser também interrogativa. Affirmative form ou forma afirmativa. Agora, como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um tempo no simple present, basta usá-lo no infinitivo sem o to. No caso dos pronomes, deixa eu só falar aqui uma coisa para você. O que é esse to? Tá? Vou colocar aqui esse to, a palavra to. Toda vez que um professor de inglês ele pedir, solicitar para que alguém, um aluno, ele vá conjugar, por exemplo, algum verbo, ele vai colocar para você esse to, que significa que o tempo verbal, né, a palavra vai estar no presente. Bora colocar aqui, por exemplo, to work. Essa palavra work significa trabalhar. Então, por exemplo, o professor fala assim, olha, conjugue o verbo to work, claro, no presente simples ou no simple present. Isso quer dizer que quando ele colocar esse to, o verbo vai estar no infinitivo, ou seja, vai estar no presente, tá bom? Então, voltando aqui para você, então eu coloquei alguns advérbios aqui, né, identificando que o verbo está no presente. Agora, como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo sem o to, que é essa partícula que eu acabei de colocar aqui, tá? Então, quando você tem, por exemplo, algumas pessoas, vou colocar aqui porque aqui é um borrão, né? Quando você tem, por exemplo, I, o próprio you, o we, né? E o they, tá? Para você fazer, por exemplo, a conjugação verbal, basta você acrescentar o S, tá? O S, ou você vai acrescentar o ES, que aqui já começa as regras, né? Ou o IES. Isso aqui nós vamos ver na questão da conjugação, tá? No caso, nós podemos também ter aqui os pronomes o he, o she e o it, tá? A conjugação que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, no entanto, há algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular, que é o chamado aqui, ó, as terceiras pessoas, he, she, it, que estão relacionadas com as terminações dos verbos, tá? Então, nós vamos ver algumas terminações verbais, no caso, verbos terminados em O, né? Verbos terminados em Z, SS, o CH, o SH, né? E o X. É preciso acrescentar no final deles, né, esse sufixo aqui, o ES, que eu estou colocando para vocês no final do verbo, tá? Eu tenho algumas palavras, né, que eu posso até exemplificar para vocês.
Por exemplo, aqui nós temos a palavra teach, tá? É o verbo to teach, que significa ensinar. Nós temos alguns verbos também, como por exemplo aqui, ó, watch, tá? Nós temos aqui watch, que é o to watch. Nós temos aqui também o to push. São alguns verbos que a gente vai colocando para exemplificar. Nós temos o verbo to kiss, tá? Por exemplo, outro verbo que a gente pode utilizar. Nós temos o verbo to go, né? Que é o verbo ir, tá? Nós temos também o verbo, por exemplo, to fix, que é o verbo consertar, e assim por diante. Então, cada verbo desse que eu coloco para você, quando a gente vai fazer a conjugação verbal, na questão aqui, quando a gente vai utilizar, por exemplo, o he, she, it, ele vai levar o ES, né? Como eu coloquei para vocês, ou ele vai ter o S, ou o ES, ou o IES, tá? Então, essas são as regras que nós vamos ver aqui para você. Aqui eu apenas coloquei alguns advérbios, né? Aqui a tradução de cada um deles, tá? E nós vamos ter, por exemplo, eu até coloquei aqui embaixo alguns exemplos. Olha, he plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. Aqui, ó, she loves chocolate, né? Ela ama chocolate. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. Veja, aqui eu quero chamar sua atenção nessa palavra plays. Essa palavra plays, eu vou riscar aqui porque a gente já viu isso aqui, tá? Essa palavra plays, que é um verbo, ela é assim, ó, to play, né? To play. Só que como nós temos aqui a presença justamente aqui do he, she, it, que significa são as terceiras pessoas, né? Em inglês. Então, olha aqui, ó. He plays. Aqui está he plays, porque aqui nós temos um verbo terminado por y, né? Cujo, né, quando a gente vai ver a terminação de alguns verbos, por exemplo, o verbo terminado por y, quando nós temos aqui o he, né, ou aqui, ó, he, she, it, você deve, né, por exemplo, aqui, ó, he play. Nós temos aqui he play. Mas como nós temos aqui a presença do he, she, it, ele vai ter essa regrinha aqui, que você acrescenta o s, tá? O verbo terminou por y, você acrescenta s. Na realidade, é porque nós temos terceira pessoa, e esse verbo não pode vir simplesmente play. Ele tem que acrescentar o S. Veja aqui, nós temos aqui o she. She, eu não poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, desse jeito, she love. Não pode ser she love, porque nós temos aqui a terceira pessoa, o she, e esse love aqui, ele tem que aparecer o S para exemplificar, dizer que está na terceira pessoa, né? Então, nós temos aqui o outro exemplo. Mas veja que they go. Olha, esta palavra go, que é um verbo, né? Que é o verbo to go, ele, quando vem conjugado aqui com esse they, né? Que significa eles ou elas, você pode ver que ele aparece sem o S. They go. Por quê? Nós vamos utilizar, no caso, este exemplo, aqui, esta regra, apenas quando for aqui, ó. Olha para cá. He, she, it. Toda vez que aparecer he, she, it, o verbo vai levar S. Isso vai depender da regra, né? A terminologia do verbo. Portanto, aqui, ó, they go, né? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, they go. O verbo go, que significa ir, ele vai aparecer só com o O. Não tem uma regra, tá? Para você colocar S. Ele vai ficar simplesmente they go, porque não é he, she, it, tá? Aqui nós já temos o plural, né? Esse they que nós temos aqui, ó, olha para cá, né? O we, you e o they. Quando aparecer o we, you, they e também esse I aqui, eu, nós, vós ou vocês, eles ou elas. Toda vez que aparecer, né, para você esses pronomes, o verbo, quando você for colocar numa frase, quando você for conjugar, ele não aparece com esse S aqui, tá? Porque ele já passou para o plural. Veja bem uma coisa, ó. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre. Veja que essa palavra always, ela significa sempre.
aonde eu coloquei para você que é um advérbio, tá? Logo aqui atrás, olha aqui, ó, advérbio. Então, veja que o verbo desta frase é este verbo read, que significa ler, tá bom? Significa ler, tá bom? Eu sempre leio, olha aqui, ó. Então, veja que ele não aparece um S aqui, porque a regra, eu estou falando com vocês sobre o simple present, é que o verbo sempre leva S. Mas nós vamos identificar que aqui na frente nós temos o pronome eu. E veja, olha aqui, ó. Veja que o eu está aqui. Então, na regra geral, quando você utiliza um verbo, desculpa, um verbo aqui depois do pronome eu, né? Eu leio, eu sempre leio, mas eu vou diretamente, ó, eu leio o jornal de manhã. Você pode ver que esse verbo aqui ele não leva S porque está inserido aqui, nos pronomes aqui em cima. I, we, you, they. Toda vez que aparecer, né, que o verbo estiver na frente desses pronomes, o verbo não leva S. Então, tá ok? Então, veja bem. I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. Então, só para mostrar para você que na regra tem o eu, né? Tem o nós, tem o vós ou vocês, né? Ou você, eles ou elas. O verbo não leva S, tá bom? Beleza. Então, a gente vai dar um tempinho aqui para o vídeo não ficar um pouco maior. E já na sequência eu vou colocar, por exemplo, alguns verbos na forma afirmativa, interrogativa e negativa conjugada para você. Um abraço, professor Ronaldo, inglês, tá bom?